Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje, enfim, chegou o dia aí do clássico contra o Fluminense, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, um jogo muito importante aí para o Vasco, né, cara? Um adversário que está vindo numa boa fase, o Vasco com muitas incertezas. No jogo de hoje, vamos ter muitas mudanças no time titular do Vasco, voltas importantes. Vamos trazer tudo desse jogo, onde você vai poder assistir, provar a escalação. Antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que está se inscrevendo aí, ajudando a gente a chegar perto ali de 230 mil inscritos, falta muito pouquinho. Se inscreve aí para ajudar o nosso canal a chegar nessa marca tão importante. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai encarar o Fluminense às 6 horas da noite ou 6 da tarde, para quem preferir. Jogo no Newton Santos. Esse jogo terá transmissão da Rede Globo, Sport TV e também Premier Clubes. O Vasco vai entrar em campo com muitas mudanças, né? E também desde a saída do Felipe Coutinho. Esse será o primeiro jogo do Vasco sem o Felipe Coutinho e vamos ter algumas mudanças além da saída do nosso camisa 10 aí do time, né, cara? Tivemos alguns jogadores lesionados durante essa semana. Carlos Cuesta deverá ficar fora do jogo de hoje, assim também como o Thiago Mendes. Esses dois jogadores sentiram lesões e, a princípio, estão cortados dessa partida, não serão relacionados. Aparentemente, Saldívia e Tietê serão substitutos desses dois jogadores. Também devemos ter alterações na lateral direita e, possivelmente, talvez na lateral esquerda. O Paulo Henrique deverá voltar à titularidade. E na lateral esquerda, devemos ter o Pumita Rodrigues improvisado no lugar do Lucas Piton, que está vivendo uma péssima fase. Ainda não vamos ter o Cuiabano para esse jogo, para deixar claro aí para o torcedor, o Cuiabano parece que chegou com problemas físicos, né? Problemas aí clínicos, não está conseguindo ser sequer relacionado para os jogos. O Vasco não vem utilizando o jogador por precaução, mas o que me estranha é que ele, antes de vir para o Vasco, ele estava jogando no Sub-21 lá do Nottingham Forest. Não tinha nenhum problema com o jogador, mas ao chegar no Vasco, o Vasco detectou que ele tem alguns problemas físicos aí que precisa de uma recuperação. Não sabemos quando o Cuiabano vai estar à disposição do Fernando Diniz. O que a gente sabe é que hoje ele não joga, não deverá ser relacionado para esse jogo. Quem será o substituto do Felipe Coutinho? Possivelmente o Rojas será o titular hoje no meio campo no time do Vasco. Acho que é praticamente certeza que ele será titular hoje no meio campo. E no ataque também devemos ter uma mudança no centroavante. O Brenner deverá ir para o banco de reservas com a entrada do Spinelli no time titular do Vasco, o argentino goleador que já fez um gol no último jogo, que salvou o Vasco de ser eliminado vexatoriamente para o Volta Redonda, jogando em São Januário, aquele gol salvador, levou o jogo para os pênaltis e o Spinelli vem caindo nas graças do torcedor vascaíno e parece que vem agradando o Fernando Diniz nos treinamentos e vai talvez ganhar a titularidade no jogo hoje. Com isso, o Vasco deverá entrar em campo com Léo Jardim, PH de volta à lateral direita como titular, a zaga com Saldívia no lugar do Cuesta, Robert Renan e também ali Pumita ou Lucas Piton. O meio campo com Barros, Tietê e Rojas. Ataque Nuno Moreira, Andrés Gomes e Spinelli. Esse é o provável Vasco e a gente fica na expectativa que o Vasco desempenhe bem, né? Na crise chama o Fluminense, né? O Fluminense é um freguesaço do Vasco, freguês de primeira, a gente espera, ou de terceira, para quem preferir, mas o Fluminense é um grande freguês do Vasco, talvez possa ser, quem sabe, o Fluminense melhore o ambiente dentro do Vasco, porque não anda nada bom nesses últimos dias, nessas últimas semanas, nesses últimos meses, né? Bem complicada a vida do Vasco internamente, as notícias não são nada boas, por mais que tenha um ou outro que fala que o elenco está fechado com o Diniz, mas a gente sabe muito bem que esses caras não estão jogando absolutamente nada, não estão jogando sua vida pelo Fernando Diniz, isso não existe no Vasco, e claramente ali, velho, a gente viu que após a saída do Verratti, Coutinho, o Ryan foi uma venda, né? Mas ter perdido esses três jogadores que eram os principais do elenco vascaíno, alguma coisa ficou estranha, né? Pareceu meio estranho ali essas saídas, principalmente a do Verratti e a do Coutinho. A do Verratti, cara, ainda me causa muita estranheza, porque você contratar o Brenner, que claramente é inferior ao Verratti, me estranha você não querer continuar com um jogador que fazia gols, né, cara? O Vasco abriu mão de quem fazia gols para trazer quem não faz. Vamos ver o que vai acontecer aí nessa situação, porque, cara, para mim, uma derrota hoje humilhante. O Diniz nem tem que estar no jogo de volta. Ele nem tem que estar sequer cogitado comandar o Vasco no jogo de volta. Porque o que a gente está vendo é um Vasco muito frágil, um Vasco que parece que não treina, um time espaçado dentro de campo.
Ah, mas é início de temporada para todo mundo, velho. Para todo mundo. E tem time que tá jogando demais. O Vasco manteve o mesmo treinador, manteve 90% do elenco, do time titular, se manteve. Pô, velho, o que tá acontecendo? Isso é técnico, cara. É problema técnico, do técnico, não problema técnico dos jogadores, como a diretoria vem tentando trazer, como trouxe a informação, o blog do Diogo Dantas, que a diretoria entende que falta qualidade técnica aos jogadores e não ineficiência do nosso técnico, para traduzir bem aqui para o torcedor a matéria que foi trazida pelo blog do Diogo Dantas. Essa é a situação, cara. A diretoria acha que os jogadores estão num nível abaixo e que o culpado não é o Fernando Diniz. Ele segue totalmente respaldado. Mas, cara, para analisar, velho. O time não consegue ganhar do Madureira em São Januário, não consegue ganhar da Chapecoense em São Januário, não consegue ganhar do Volta Redonda em São Januário, não consegue ganhar do Bahia em São Januário. Pô, pega o retrospecto do Fernando Diniz. O Fernando Diniz está quase um ano no Vasco. Ele tem um aproveitamento ridículo, deve ser cerca de 25 a 30% no máximo o aproveitamento do Diniz aí no Vasco. É terrível, terrível. E ainda em São Januário ele não ganha. Brasileiro, ele não ganha. Vai fazer o quê, cara? Se o Vasco precisa de São Januário para ganhar os jogos, precisa ganhar no Brasileiro para não cair de divisão. Vai continuar com esse mesmo treinador que não te entrega o que você precisa? O Vasco precisa ganhar em São Januário, precisa ganhar no Brasileiro. O técnico não entrega resultado. A conta é tão simples, cara, que, pô, cara, não consigo, me faz duvidar da inteligência das pessoas que trabalham no Vasco, né? Sinceramente, porque a conta é muito simples, entendeu? Vamos ver o que vai acontecer no jogo de hoje. Eu não estou nada satisfeito com o time do Vasco, com o atual momento do Vasco, com o que está acontecendo no Vasco. Tem dias aqui, cara, que eu paro para pensar, eu fico, pô, velho, não dá, mano. Tem dia que eu não sinto nem vontade de gravar aqui, porque, cara, a gente sempre vê a mesmice, nada muda dentro desse clube, cara. Nada vai pra frente, nada funciona. Tá na hora, cara, desses caras acordarem. Se não tiver um resultado positivo hoje, um resultado positivo, convincente, meu amigo, já é motivo para pensar em mandar o Diniz embora. Ele vazar do Vasco. Porque ele já vem de péssimos resultados. Hoje, para mim, seria um ultimato pro Fernando Diniz. Uma derrota, para mim, é rua, mano. É rua. Chega. Chega. Chega de usar esse treinador aí, esse projeto de treinador para trabalhar no Vasco. Né? Devolve ele pro Fluminense, para onde quer que seja. Menos no Vasco. Vamos ver o que vai acontecer hoje aí. Eu temo pelo pior, sinceramente, eu temo muito pelo pior no jogo hoje, mas clássico é clássico e o freguês sempre está do outro lado, né? O Fluminense é um freguesaço do Vasco e a gente espera que o Vasco consiga vencer hoje, cara. Não estou confiante na vitória, como nunca estou quando o Diniz continuar aí no Vasco, né? Porque tudo pode acontecer nos jogos do Vasco com esse treinador no comando, né? Comenta aí qual é o seu palpite, qual é o seu placar pro jogo de logo mais. Fica até difícil, cara, realmente a gente cravar aqui algum resultado, porque esse time quase todo jogo toma gol, né? É bem difícil aqui a gente imaginar que o Vasco vai ter condições de virar um jogo, entendeu? É bem difícil, é complicado, né? Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que hoje a gente vai trazer pós-jogo, viu? Um jogo importante, um jogo clássico. E por ser clássico, a gente vai trazer o pós-jogo aqui hoje aqui. Comenta aí qual é o seu palpite, qual é o seu placar pro jogo de logo mais. Bom, enquanto a busca por reforço, né, nesses últimos dias não tivemos novidades importantes, né, somente algumas especulações sem fundamento nenhum, né, vi uma especulação, cara, não vi em lugar nenhum, outro lugar, falando de um jogador que o Vasco tem interesse, um jogador do Independiente Del Valle, nem lembro o nome do cidadão. Tem muitas fontes por aí que eu não consigo acreditar, sinceramente, nem trago esse tipo de notícia aqui no canal, a menos que seja apurado por um GE.globo. O canal Atenção Vascaínos dá uma errada às vezes ou outra, mas acerta bastante, acertou no Coutinho, diga-se de passagem, palmas lá para o Flávio Dias, que trouxe em primeira mão o que ele trouxe lá, a informação do Coutinho, estava saindo do Vasco, o Coutinho tinha pedido para deixar o Vasco, isso se confirmou, foi trazido inicialmente por eles. A gente sempre tem que enaltecer quem traz a fonte confiável, uma fonte certeira, mas também tem outras fontes aí que não dá para confiar, né, cara? Eu confio em poucas fontes, já falei aqui algumas vezes no canal, e nomes que vêm sendo especulados aí sem fundamento, eu nem estou trazendo mais aqui, tanto que esse jogador do Independiente Del Valle você nem viu eu falar aqui no canal. E, cara, a busca do Vasco é a seguinte, o que a gente sabe do Lucas Pedrosa, um jornalista bem confiável. Ele trouxe a informação que o Vasco dá total prioridade para contratar um volante, ou se pintar uma grande oportunidade de mercado, o Vasco pode ser que traga um atacante aí, talvez pro lado, a gente não sabe, eu acredito que seja ponta. A gente está esperando também a chegada do camisa 10, que claramente não deverá acontecer nessa janela de transferência, se encerra no próximo dia 3 de março.
O Vasco não tem tanto dinheiro, não tem dinheiro em caixa, não tem nada para fazer negociações, para contratar jogadores. A gente vai ficar aqui no aguardo, ver se o Vasco vai tentar contratar pelo menos mais um reforço até o fechamento dessa janela de transferência. Eu não acredito que virá mais nenhum jogador para o Vasco. A crise é muito grande financeiramente, não vendemos a SAF, o Vasco tem pouco tempo aí para tentar trazer grandes jogadores. Talvez o Vasco queira segurar o que tem hoje em mãos com esse elenco para no meio do ano fazer um investimento um pouco mais pesado, um pouco mais brusco aí no mercado para trazer jogadores que estão talvez em fim de contrato na Europa, jogadores aí mais ou menos nos moldes que o Edmar Lopes fez no meio do ano passado, quando trouxe Cuesta, Robert Renan, trouxe o Thiago Mendes, trouxe também, infelizmente, o Matheus França, né? Não dá para ser perfeito em todas, mas trouxe o Matheus França também e trouxe de volta o Barros, mas dá para acertar bem nessa janela, na próxima janela de transferências. Infelizmente, é isso que temos. O Vasco aí perdeu o Coutinho, por mais que ele não estava jogando absolutamente nada, mas ele ainda era melhor que o Matheus França, que hoje é o reserva imediato do Rojas. É muito pouco, na minha opinião, muito pouco mesmo para o meio campo do Vasco, o meio campo de criação, onde temos somente o Rojas. Também pode fazer por ali o Nuno Moreira e também o Matheus França e o JP, né? Um jogador muito jovem que ainda não se firmou no time do Vasco. Vale deixar claro que o Estrela está fechando com o CRB, inclusive ele já estaria até em Maceió já para fechar o seu contrato e ser jogador do CRB até o fim desse ano, jogando a segunda divisão. Comenta aí se você acredita que o Vasco ainda tem condições de contratar reforço, você acha que é carente no elenco do Vasco trazer com prioridade um volante, eu contrataria claramente 3 reforços, né? Mas como o clube não tem dinheiro, não vai fazer esse tipo de movimento, a gente fica aqui esperando pelo menos um, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.